de agora estamos gravando. Então, como eu falei, a ideia é a gente criar esse mini projeto de estoque em etapas, certo? E aí a gente vai sempre adicionando coisas que vocês têm lá na nossa parte de sugestão e a gente tentar finalizar esse projeto e depois jogar ele lá dentro do Script Case para você baixar, como se fosse um novo sample, um novo projeto de exemplo, um novo modelo, por exemplo. Então, na parte de hoje a gente vai... Eu já estou com um banco aqui semi-criado, mas bem básico. A gente vai criar a aplicação de formulário e as outras aplicações de consulta e já vai criar esse formulário que vai atualizar o estoque, certo? E depois a gente pode ir customizando. Aí na semana que vem a gente tem um seminário sobre menu, HTML do menu. E aí eu vou trazer várias coisas de menu, de customização de menu, junto com sempre com uma coisinha assim especial. Na semana que vem a gente tem um exemplo bacana para incluir no HTML do menu. Então já vou incluir no HTML desse projeto que a gente vai criar hoje, para a gente ter mais ou menos uma continuidade e tentar criar um projeto completo, certo? E a gente vai rever algumas coisas e vai ver umas coisas novas, mas aí para quem está começando ou para quem está precisando desse tipo de projeto é bacana. Vamos lá. Vou entrar aqui no meu Script Case e aí eu criei no meu banco de dados já uma tabela simples, chamei aqui de banco teste. E aí dentro dessa, uma base na verdade, dentro dessa base coloquei aqui apenas 5 tabelas. Uma de clientes, uma de pedidos, detalhes do pedido e produto. Que a gente vai começar aqui fazendo o nosso controle de estoque em cima aqui dos pedidos e da tabela de produtos, certo? E aí no decorrer, se a gente for precisando de mais tabelas, a gente vai importando ou criando aqui, certo? Só para a gente começar mais básico. Voltando lá para o Script Case, minha versão desatualizada, vou criar um novo projeto. E aí nesse novo projeto, vou escolher aqui, vou dizer controle de estoque. Ok. A gente pode voltar depois para colocar uma imagenzinha, pode baixar. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero colocar uma imagem da internet no meu projeto, só para mostrar para vocês como isso funciona. Vou lá no banco de imagens de algum lugar que eu queira. Deixa eu ver aqui se tem uma imagenzinha menor. Ok, gostei dessa aqui. Vou salvar. Estoque. Certo? Então volto lá no Script Case, vou aqui no gerenciador de imagens. Como é que a gente faz para fazer um upload? Eu tenho sempre que lembrar que essas são as imagens do Script Case, certo? Se eu quiser uma imagem externa, eu tenho que vir aqui, trocar a pasta, escolher público, projeto ou usuário e fazer o upload da imagem. Vou vir aqui, upload. Então vou buscar essa imagem que a gente acabou de baixar. Vou abrir. E vou inserir, clicando aqui no quadradinho, para dentro do meu projeto. Isso parece simples, mas aí essa questão de trocar de pasta, às vezes confunde, o pessoal não consegue fazer o upload da imagem externa. Então, vamos avançar. Aqui a gente vai definir o idioma, vou incluir só mais um, caso a gente precise depois fazer algum exemplo, certo? E deixar o português como padrão. Aqui nos temas, vou criar com esse tema verdinho aqui, Seropedia, e vou avançar. Banco de dados, a gente tem lá minha base teste, vou conectar aqui, é MySQL. Ops, admin. Era o Caps Lock que estava ligado e eu não vi, então estava maiúsculo. Ok. Então vamos lá, a gente vai criar aqui as aplicações. Eu sempre vou precisar de formulários e consultas. Então, ao invés de criar aplicação por aplicação, vou criar aqui em lote, porque eu posso criar já todas as aplicações para essas tabelas que eu tenho.
formulário e consulta para todo mundo, certo? E ele já vem com ligação. Então eu já posso dar aqui nome e gerar o fonte. E a gente pode colocar cadastro cliente, já ir customizando aqui, relatório cliente, cadastro itens, relatório itens, cadastro pedido, relatório pedido, cadastro produto, porque a gente vai precisar cadastrar produto, cadastrar pedido. Então é bom a gente já ir criando tudo de uma vez só e gerar. E aí ele já vai criar todas as aplicações. Nesse exemplo que eu vou dar hoje, a gente vai trabalhar especificamente com o cadastro de pedidos e o cadastro de pedidos itens. Então ele vai abordar duas coisas. Primeiro, questão do mestre detalhe. Eu tenho o mestre, o detalhe, atualizar o detalhe automaticamente, atualizar o mestre automaticamente de acordo com o detalhe, que é a questão do total. A macro que a gente vai usar é SC Master Value, que a gente já fez outro seminário aqui no passado mostrando especificamente essa macro, e depois fazer a atualização dos itens dentro do banco de dados, de acordo com o que a gente colocar lá, certo? Então vão ser duas macros bem importantes. Essa SC Master Value e a outra que é SC Exec SQL. Ok? Então eu tenho aqui já as minhas aplicações, cadastros e relatórios. E aí a gente vai trabalhar aqui com os cadastros, itens do pedido e pedidos, certo? Primeiro eu vou aqui em itens do pedido. E vou fazer ele que seja, criei como único registro, vou mudar para Grid Editável View, certo? Porque fica melhor para o meu detalhe. E aí aqui dentro da parte de configuração, vou já arrumar a largura dele. Vou querer que ele seja 100% e colocar uma margenzinha pequena aqui, porque aí quando eu criar o mestre detalhe, ele vai se encaixar perfeitamente lá dentro do iframe, certo? Então eu já criei aqui, onde foi que ele abriu, tá aqui. A aplicação não tem registro, nosso banco está em branco. E vou voltar para pedidos, para a gente fazer o mestre detalhe. Então, cadastro pedidos. Eu vou querer mostrar os pedidos e os itens do pedido na mesma tela, então vou utilizar a funcionalidade de mestre detalhe. Aqui no mestre detalhe eu posso escolher o nome, então vou dizer itens do pedido e um labelzinho qualquer. Selecionar qual a aplicação, então já tem que ter a aplicação criada, a gente já criou a aplicação de itens do pedido. A chave que vai ligar é a própria chave ID, né, o Order ID, que é da tabela de pedidos. E aqui a gente tem o Order ID, que é estrangeira, na tabela de itens. Ok, salvar. E aí tá criado o mestre detalhe. Então agora eu vou precisar só mexer um pouco no layout do formulário para ele ficar da forma que eu quero. Deixa eu rodar aqui para mostrar para vocês. Então ele veio aqui os campos abaixo e tá aqui o detalhe já, mas ficou um pouco torto, né? Porque tá faltando a gente mexer no layout do formulário. Então no formulário de pedido, vou entrar aqui na parte de blocos e a gente já faz a organização dos blocos. Então estou criando assim do início, como eu falei para vocês, para a gente ir também nivelando, certo? Então já tenho aqui um bloco default, vou criar mais dois. Então vou chamar aqui de B2, coloco o label depois, e o outro vou chamar de B3. Então eu tenho lá as informações e aí eu vou dividir aqui cliente, vou tirar alguns campos e a gente organiza aqui direitinho. Então o primeiro bloco, vou trocar o nome aqui para B1 e vou chamar ele de dados do cliente, dados da venda, tinha colocado aqui já, e no 2 vou colocar dados do cliente.
Aqui no 3 eu vou querer ter, dentro do 3, a minha aplicação detalhe. Então, eu vou chamar aqui de itens do pedido. E aí, coloco aqui, deixa eu ver, 100 colunas. Vou colocar essa largura aqui, 70 para o primeiro. E vou colocar 30 aqui para o segundo. Porque aí ele vai dividir bem o espaço lá. Deixar o outro com 100, abaixo, vou colocar aqui o próximo ao lado. Então, isso significa o quê? Dados da venda vai vir ao lado de cliente, vai vir um ao lado do outro, e itens do pedido vai vir abaixo, certo? Então, aqui a gente sempre vai configurar o próximo. Eu estou dizendo aqui que o próximo vai vir ao lado. Como eu quero que o próximo venha abaixo, eu deixo aqui abaixo mesmo. Então, tem a opção aqui da colapso também, a posição dos labels. Vou exibir todos os títulos e labels para mostrar para vocês a diferença, para vocês verem lá dentro do formulário. Então, vamos executar. Tenho que ir aqui dentro de posicionamento de campos para posicionar os blocos, né? Então, vou querer aqui esse para o endereço e esse aqui só para os itens. Daí eu vou tirar aqui alguns campos. Vou deixar só um campo data, o campo preço, que vai ser meu campo total. Aqui, país eu não preciso, região também não preciso. Estado, cidade, nome, endereço, ok. Vou colocar endereço para cima, estado, cidade, nome. Também não preciso. E CEP, ok. Assim já fica mais ou menos. Daí a gente pode ir lá rapidinho dentro da parte de edição de campos para nomear os campos. Ele está aqui com o nome da tabela, então a gente pode modelar. A gente sabe que a gente pode modelar os campos aqui dentro da aplicação, ou pode utilizar o dicionário de dados para modelar o banco todo de uma vez só, né? Então, aqui o número do pedido. Aqui vai ser o cliente. A data do pedido. Se a gente for trabalhar com o banco de dados, com o dicionário de dados, ele já vai transformar tudo isso em variável de linguagem. E aí eu posso traduzir, a gente pode fazer novamente em próximos seminários. E aqui eu vou chamar de total do pedido, certo? Endereço, estado, cidade e CEP. Ok. Então, vamos executar para ver como é que ficou. Ele já dividido com os blocos e com o detalhe dentro do bloco. Ok. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele veio porque ele está mostrando tanto o label quanto o título. Então, se eu quiser que ele fique aqui 100%, eu já coloquei lá, mas aí eu tenho que vir aqui dentro do bloco novamente e não mostrar o título. Mostrar só o label, que aí ele vai mostrar apenas esse label aqui, que é do bloco. E esse título que está vindo da aplicação, ele não vai mostrar, e aí ele tira essa coluna e eu consigo posicionar melhor aqui o meu detalhe dentro do iframe que eu tenho aqui, ou para o contrário. Que aí ele tirou o que eu não queria. Porque ele cria como se fosse uma coluna aqui para colocar. E essa coluna você tem também como alterar. Então, se a gente for colocar aqui um novo, por exemplo, posso escolher lá o ID, o preço, né? Então, aqui ele ainda não está com os códigos. Vou colocar aqui só um registro qualquer. Então, ele já veio aqui, certo? E está incluindo. Então, a ideia aqui vai ser, no momento dessa inclusão da quantidade, eu tenho uma quantidade X dentro do meu banco de dados e poder tirar dessa quantidade ou adicionar, certo? E aí, esse preço total aqui, ele vai atualizar também o total do pedido. Ele vai somar todos os totais. Se eu tiver aqui 5 linhas, ele vai somar todas as linhas e tirar lá o preço e atualizar aqui o total do pedido, certo? Então, a gente vai fazer tudo isso dentro de eventos, utilizando as macros. Deixa eu só voltar aqui dentro dos itens para ver aqui minha configuração. Ele não está obedecendo porque eu esqueci de colocar aqui que era em porcentagem. Ele não está aparecendo aqui 100%. Eu quero que ele ocupe esse espaço todo aqui. Então, eu vou atualizar aqui, gerar.
E dentro do formulário principal, vou alargar um pouco também, para ele ficar um pouco maior dos lados. Vou colocar aqui 80%. Ok, agora já fica um pouco maior para a gente visualizar. Então, acho que até agora vocês não têm dúvida, nada muito complexo, só organização do formulário. Aqui a gente colocou 70% e 30%, porque ele não obedeceu, porque tem um campo aqui que está muito grande. Ele está obedecendo aqui o tamanho do campo. Então, para você alterar o tamanho do campo, deixa eu voltar aqui para gerar de novo. No caso, esse é o campo do endereço. Vou entrar aqui nele, endereço. Eu posso diminuir o tamanho desse campo. Ele está aqui com 50 caracteres. No tamanho dele no script case é esse. Esses 50 caracteres ele está pegando de dentro da base de dados. E aí está setando lá. Eu tenho vários lugares para setar o tamanho desse campo. Posso setar aqui dentro da parte de CSS do campo. Ou posso setar aqui. Posso diminuir, sei lá, para 30. Mas aí a gente vai ter que ver a lógica também do... Eu posso colocar um tamanho do campo menor, mas ele aceitar mais caracteres. O que ele vai obedecer mesmo é esse aqui. Eu posso ter mais caracteres e o tamanho ser menor. Porque aí ele vai colocar o endereço e não é obrigado a aparecer o endereço todo aqui. Mas aí são algumas dicas de layout para vocês sempre observarem. Quando vocês, por exemplo, mexeu no bloco e ele não atualizou aqui o 70%, não obedeceu porque ele estava pegando esse tamanho do campo. Então, sempre ficarem atentos já, todos, se algum campo está com alguma configuração específica, para o layout ficar da forma que vocês querem que esteja, certo? Aqui dentro do detalhe, vai ser onde a gente vai fazer toda a programação, certo? Porque aí eu quero que ele atualize o banco aqui automaticamente, retire essa quantidade do meu estoque, atualize o preço e atualize o preço do pedido lá em cima. Certo? Então, eu vou cadastrar os produtos e dentro do formulário de produtos eu vou colocar a quantidade de estoque, o preço e todas essas informações. A gente já tem um formulário para cadastrar os produtos. Eu vou criar aqui um menu rápido para a gente só ter todas as aplicações ali na mão. Então, esse menu eu vou criar com todos os formulários e consultas que a gente criou. E aí a ideia, como eu falei, a gente semana que vem vai fazer um seminário sobre HTML de menu. E aí com algumas coisas que a gente vai mostrar, a gente já vai utilizar esse menu aqui e a seguir e criando outras aplicações para dentro desse sistema. A gente complementando. Então deixa eu ver, tem um tema aqui que eu gosto de usar, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui. E aí para não ficar assim grande eu vou agrupar. Então eu vou criar aqui um item para chamar de cadastros. Certo? E vou colocar todo mundo que é cadastro aqui submisso a esse item. Na parte de relatórios também, vou criar aqui um item relatórios e submeter aqui todos os outros para relatórios. Ok, então fiquei só com 2 aqui. E aí depois a gente vai incrementando esse menu. Só para a gente poder ter todas as aplicações aqui no menu e conseguir visualizar. Então aqui nos cadastros eu tenho o cadastro de produtos. E aí eu tenho aqui, por exemplo, suquita. O preço unitário é 10. Ou sei lá, poderia ser 3, está muito caro essa suquita. E o valor total, não importa, a gente não está trabalhando com esse campo. Unidades em estoque, 24. Vou colocar 30 para ficar um preço redondo. E aí quando eu for lá no banco, nessa tabela de produtos, ok, o ScriptCase já faz o update, tá 30 lá, certo? E eu tenho outro produto que é Pepsi, com 21 unidades no estoque. Então, a gente vai voltar agora para o itens do pedido, esse formulário de itens do pedido. E aqui dentro a gente vai criar toda a programação para ele fazer essa atualização automática, certo? Então, o primeiro passo, eu preciso que ele some aqui, na verdade, multiplique, né, unidades vezes
quantidade. Aliás, desculpem, preço vezes quantidade, certo? Para ele me dar aqui já o preço, eu colocar 5 vezes 1, ele dizer aqui que é 5. Isso aí é simples, a gente vai criar. Eu vou fazer através de método só para ficar mais organizado, tá certo? Então eu vou criar aqui um método para fazer essa continha para mim. Então eu vou criar um novo método, vou chamar esse método de Calculate Total, que ele vai calcular esse total para mim, certo? E dentro dele eu vou colocar apenas o cálculo, que é o preço total, a gente sempre respeitando o nome dos campos, né? Então, o preço total, total price, vai receber o valor do preço por unidade, unit price, vezes a quantidade. Para toda vez que eu adicionar lá a quantidade e o preço, ele já calcular para mim e aí eu posso jogar isso num evento Ajax. Então, vou salvar aqui meu método e vou criar um evento Ajax, que aí na tela mesmo, quando eu estiver inserindo a quantidade e as unidades, ele já faz o cálculo para mim. Então, vou criar um novo evento Ajax. Esse evento vai ficar... Aí eu vou escolher, se eu quiser que ele fique, por exemplo, aqui faz sentido que ele esteja na quantidade, que aí eu coloco o preço, a quantidade, ele calcula. Mas aí eu posso colocar nos dois, porque aí, ou se eu mudar o preço ou se eu mudar a quantidade, ele vai calcular o total. Então a gente coloca aqui primeiro para preço, um change, que vai ser na mudança do valor. E aí aqui eu já criei o método, tudo que eu tenho que fazer é chamar o método. Certo? E aí o nome do meu método é... deixa eu filar lá. Calculate Total. Acho que eu tenho aqui colado. Não. Calculate Total. E assim é a sintaxe do método, né? Então, ele já vai estar chamando aqui esse método que a gente acabou de criar. Só para ficar mais clean. E aí eu vou copiar e colocar também um outro evento. Só que agora dentro de quantidade. Então, quantity, on change também. E ele também vai calcular o preço do total, certo? Então, tanto se eu mudar o total, se eu mudar o preço, ele vai fazer o cálculo. Vamos testar aqui rapidinho. Vou fazer uma edição aqui, vou trocar o total, colocar 2, atualizar, quer dizer, não preciso atualizar, é só eu sair do campo e ele já vai fazer o cálculo, certo? Deixa eu fazer novamente para que não preciso atualizar, só preciso tirar o foco do campo. No caso que o evento é na mudança, né? Então, no momento que eu trocar o valor, ele vai trocar, fazer o cálculo que eu fiz lá. Se eu quisesse fazer a mesma coisa na atualização, eu posso jogar ele também no after update, que é como a gente vai fazer para os outros casos. Ok, então tá feito o cálculozinho aqui do total. O passo agora vai ser a gente começar a descontar, né, as coisas do estoque. Então eu vou criar um método que eu vou chamar ele de check stock, para ele fazer essa checagem do estoque antes de eu fazer qualquer modificação. Então, antes de eu dizer se eu tenho um produto, se eu vou adicionar um produto, eu preciso ver se ele existe ou não no estoque. Então, se ele não existir, eu já não vou conseguir nem fazer nenhuma modificação. Então, eu vou criar aqui esse método e dentro dele eu vou fazer uma checagem no estoque. Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma verificação no banco de dados, usando aqui lookup, né? SC lookup, que é uma das macros aí mais utilizadas, onde ela utiliza, faz um select e joga o resultado desse select dentro de um dataset. E aí eu posso usar esse dataset da forma que eu quero aqui embaixo. Então ele vai fazer um select aqui na tabela de produtos e checar as unidades em estoque. Que o produto seja igual ao produto, para ele poder verificar, no caso, o campo, né, produto, dependendo do que o usuário vai digitar lá, ele vai verificar o produto e checar o estoque. E aí, feito isso, ele vai tratar aqui o dataset, né? Então, se essa quantidade que o usuário digitar lá for menor do que a quantidade que eu tenho no... Aliás, ao contrário, maior do que a quantidade que eu tenho no estoque, ele vai jogar uma mensagem de erro para mim. Olha, a quantidade é insuficiente. Então, porque ele vai me dizer com esse select aqui, ele vai me dizer quantos produtos eu tenho no estoque.
quantas unidades. Então essas unidades vão ficar guardadas aqui no meu dataset. E aí ele vai comparar as unidades que eu tenho no estoque com a quantidade que o usuário vai digitar lá no campo quantidade. E aí se essa quantidade for maior, ele vai me dizer que a quantidade está maior, que eu não vou conseguir incluir aquele produto. E aí vai jogar um foco no campo quantidade só para eu saber que é aquele campo que está com erro. Isso aqui é adicional. Ao contrário, se eu tiver a quantidade, no caso, se a unidade, se o preço, né, for diferente de 0, mas aí o mais importante é que a quantidade que seja diferente de 0, ou seja, eu tenho quantidade, eu tenho produtos, então ele vai incluir e vai já fazer o cálculozinho lá da quantidade vezes o total. Eu poderia jogar uma outra mensagem aqui para dizer produto incluído, mas isso não importa, acho que quando ele incluir é regra, né? Então, só se ele não incluir é que ele vai jogar uma mensagem. Então, esse aqui é o meu método de checar o estoque. Eu vou salvar. E aí, onde é que eu vou incluir esse método? Então, vamos abrir aqui os eventos. E aí, aqui dentro dos eventos, a gente vai incluir em vários eventos. Porque eu vou precisar checar esse estoque em momentos diferentes. Certo? Então, deixa eu vir aqui. Primeiro a gente vai colocar dentro do onload record para ele fazer uma checagem do estoque sempre que eu rodar o formulário. Então antes de eu abrir o formulário ele já vai checar ali se eu tenho estoque suficiente, senão vai já jogar um erro, mas aí é opcional também. Os mais importantes são antes de inserir, antes de atualizar e deixa eu ver, só, porque aí antes de deletar não precisa porque eu vou estar deletando, mas eu poderia colocar também, que a gente tem os eventos aqui, on before insert e on after insert, então eu posso fazer alguma coisa antes de inserir e depois de inserir, é exatamente o que a gente vai utilizar. A gente tem um before insert all e um after insert all, que é a mesma coisa, mas quando eu estou utilizando formulários de múltiplos registros, com outras condições. No nosso caso, a gente vai jogar aqui no on before normal, e aí, antes de inserir, eu vou checar o estoque. E aí eu jogo lá, check stock, antes de inserir. E também antes de fazer o update. Certo? E só, vamos lá. Eu tenho um outro evento aqui, deixa eu ver se eu já crio logo esse outro evento Ajax. Porque aí o que a gente tem agora é só a checagem do estoque, se ele tem ou não. Aí o que eu preciso fazer é que ele cheque o estoque e tire ou adicione quantidade. Então eu vou criar logo esse outro método para a gente fazer isso. Ok. Então vamos criar aqui mais um método. Vocês têm alguma dúvida até agora? Podem ir parando se tiverem dúvidas, fazendo perguntas a qualquer momento, ok? Vamos criar nosso terceiro método. E esse método aqui, ele vai atualizar o total. Ok, então lookup novamente. A gente vai utilizar o dataset para ele pegar as unidades em estoque, jogar no dataset e depois eu vou calcular as unidades menos a quantidade. Não é esse aqui não, só um momento. Esse aqui já é o outro da atualização. Ok, o que eu quero aqui é o evento para poder atualizar. Deixa eu mostrar para vocês o pedidos novamente. O que a gente tem até agora é apenas o método para checar o estoque. Então agora ele já está checando o estoque. Se eu não tivesse, por exemplo, esse produto aqui, ele já ia dar uma crítica para mim, certo? Ou se eu tentar, deixa eu ver se ele já está atualizando aqui a quantidade. Deixa eu colocar um valor que eu não tenho. Tentar atualizar. Pronto, ele ainda atualiza porque ele não está fazendo nenhuma validação. A gente vai fazer daqui a pouquinho.
O que eu vou fazer agora é que ele, com esse total, a gente já está fazendo o cálculo aqui da unidade vezes o total. Aí eu quero agora jogar esse total para esse campo total do pedido. Certo? Então, é esse método que a gente vai criar agora. Dentro do itens do pedido, do mesmo formulário, eu chamei ele de Update Master. E aí vou jogar aqui esse códigozinho, que aí ele vai verificar, né? Ele vai selecionar a soma da quantidade vezes as unidades, que é exatamente essa soma aqui, e vai jogar lá para esse campo de cima. Certo? E aí eu faço a cláusula where aqui, depois ele joga no dataset. Isso aqui é a sintaxe dessa macro SC Master Value. Sempre que eu precisar fazer esse tipo de validação, eu vou precisar usar dessa forma aqui. Ok? Então, se a gente for entrar lá nas macros, SC Master Value, a gente vê aqui que ela precisa do objeto e do valor. Esse objeto ele vai ser geralmente o resultado, né, de um select, e o valor vai ser uma variável. E aí a gente criou aqui o select, que ele vai vir depois desse cálculo aqui, e a variável que é o total, que é a que ele vai guardar e jogar lá em cima. Certo? O Rodrigo está aqui comigo hoje também, fazendo o exemplo. E aí deixa eu perguntar para ele se ele tem alguma coisa a dizer. Primeiro, a gente vai somar o lookup ali, a gente está utilizando para somar todas as linhas dos itens pedidos. E vamos jogar no resultado. Aí esse if aí é para se for diferente de vazio, de zero, aí ele vai jogar o resultado dentro de um total, que é como se utiliza a macro master value. E depois disso nós vamos dar um update na tabela de pedidos, né? Na tabela de pedidos. E essa macro SC formato número é só para ficar bonitinho lá, você setar o que vai separar o decimal, que vai separar... Que ele converte, né? Porque na conta por trás ele tem que converter. E logo após disso nós vamos jogar o resultado de tudo que nós botamos no total para o preço lá em cima. Ok. Só para o Rodrigo participar aqui e ajudar também a explicar. A Ana perguntou assim, eu poderia colocar o método Calculate Total dentro do método Check Stock? Não. Acho que porque a gente vai utilizar ele aqui também em momentos separados. Eu criei ele separado porque a gente vai utilizar ele ainda aqui dentro do After Update, nos updates aqui. Então, porque o Calculate Total eu estou usando para uma coisa, o outro para outra, eu preferi separar. Mas essa questão de organizar também, você pode colocar um método dentro do outro, não tem problema. Eu posso colocar, e se eu tiver uma coisa com mais de um método, tiver vários métodos, eu posso pegar e criar uma biblioteca. E aí é onde está todo a facilidade também do script case, e eu ir criando minhas próprias bibliotecas de métodos. Então toda vez que eu precisar de um método desse tipo, eu já tenho lá numa biblioteca. Porque quando eu crio um método PHP aqui, ele fica disponível apenas para essa aplicação, certo? Se eu criar ele em forma de biblioteca, ele fica disponível para todos os meus projetos do script case. Então se eu quiser, vamos dizer, ter a gente sempre usa, sei lá, Calculate Total, essa coisa de checar estoque, um método que você usa em várias aplicações, em vários projetos. Você pode criar ele em forma de biblioteca e ele vai estar disponível para o seu script case todo. Então, a gente conhece vários clientes aqui que eles têm bibliotecas feitas, né, no script case, e facilita bastante você, dependendo da área que você trabalha. Geralmente são vários projetos na mesma área. Então, ok. Então a gente já fez aqui o nosso método, né, para ele atualizar o campo total. Eu vou salvar. E aí a gente vai colocar agora os eventos de
after insert, ou depois de inserir, depois de atualizar e depois de deletar, certo? Então a gente já colocou os de antes e aí agora a gente vai colocar os de depois. Então vou voltar aqui para os eventos, ou na after insert, que aí vai ser depois de inserir. E aí eu vou colocar lá o update master, que é para ele atualizar o campo antes de tudo, logo que eu colocar a quantidade. E aí depois ele vai vir aqui com exec.sql para poder atualizar a base de dados. Lookup a gente já conhece, vai retornar um valor, inserir dentro de um dataset esse valor. E exec.sql, o que é que ela vai fazer? Ela vai executar qualquer comando SQL que eu queira dar dentro do meu banco de uma forma dinâmica. Então, o ScriptCase já faz esses comandos dentro do formulário, sendo que aqui eu quero que esse comando seja dado de forma dinâmica, de acordo com a inserção do usuário. Então, é onde vai entrar a macro exec.sql. Primeiro eu vou verificar a quantidade, jogar aqui no dataset, e aí depois, de acordo com a quantidade, ele vai tirar o valor que o usuário digitar no campo quantidade. Ok? Então, eu vou criar aqui uma variável total, e essa variável vai receber o resultado do dataset, que é o quê? O valor que eu tenho lá disponível no estoque naquele momento, e aí ele vai, daquele valor, retirar a quantidade que o usuário digitar dentro do campo. E depois que ele fizer isso, ele vai fazer um update na tabela de produtos, né? A quantidade de estoque de acordo com o valor que vai vir desse cálculozinho aqui de cima, onde o produto ID vai ser igual ao campo produto ID para eles tirar o valor apenas daquele produto que eu estou trabalhando. Então, eu coloquei aqui after insert, a gente já pode testar. Marco Aurélio falou que esse tipo de total no estoque pode dar problema com a utilização multi-usuário. O ideal é calcular o saldo do estoque sempre on the fly. A gente está fazendo mais simples, mas o Marco Aurélio ele falou assim, é uma observação, né? Esse tipo de total do estoque pode dar problema com a utilização de multi-usuário. O ideal é calcular o saldo do estoque sempre on the fly. Porque aí a gente está trabalhando aqui com um usuário apenas. Mas aí se eu tiver vários usuários atualizando a mesma tabela, é claro que esse total do estoque ele vai ter que estar guardado em outra variável, né? No caso, uma variável que esteja sendo contada ali dinamicamente. É isso que você está falando, né, Marco? Porque aqui, nesse mundo perfeito, a quantidade vai ser sempre a última quantidade que eu mesma colocar, ou que nunca vai ter vários usuários trabalhando ao mesmo tempo. Mas aí, se eu tiver 5 usuários atualizando ao mesmo tempo, não vai dar tempo de um atualizar, então eu tenho que guardar em outro tipo de variável, eu tenho que fazer uma contagem. Você tem um exemplo aí, Marco? Ele já jogou o erro, porque eu coloquei a macro nesse evento aqui, ó, vou mostrar pra vocês, onload record, porque é já para ele cuspir na tela que eu tenho ou não quantidade. Isso aqui é adicional, vocês podem tirar esse evento para não ficar dando esse erro, mas ele sabe que no meu banco eu não tenho 50 quantidade desse produto. Então, eu vou ter que voltar aqui, editar, deixa eu colocar aqui 10 e atualizar. Então, quantos itens desse produto 3, vamos ver lá no banco, produto 3 a gente tem Pepsi, a gente tem 21 unidades, certo? Então, vamos adicionar, que a gente colocou o evento apenas no after insert, então tem que ser só quando eu adiciono. Se eu colocar aqui, sei lá, Pepsi por R$3 e quantidade 5, ele já calcula o preço, e aí vou adicionar e ver lá no meu banco se ele retirou, eu tinha 21, se ele retirou lá os itens da minha Pepsi. Foi Pepsi ou Suquita? Foi Pepsi. Retirou 5 da Suquita, sim. Foi que eu coloquei um aqui, não foi? Deixa eu voltar de novo pra Pepsi. O da Pepsi tu fez antes de botar o método, aí ele não salvou. E aí eu vou ter que replicar esse método para todos os outros after update, after insert e after delete. Então ele tirou aqui a quantidade. Deixa eu voltar lá para a gente repetir
o mesmo códigozinho aqui do on after insert. Eu vou copiar e colocar on after update, para ele fazer a mesma coisa depois de atualizar. E no on after delete, sendo que no on after delete eu vou precisar, ao invés de tirar menos uma do estoque, eu vou adicionar mais uma. Aqui, ao invés de menos, eu vou colocar mais, porque ao invés de tirar um do estoque, eu vou estar adicionando, vou estar deletando, então essa unidade vai voltar para o estoque. Ok. Deixa eu ver aqui, o pessoal... O Emiliano falou assim, a atualização do estoque tem que ser feita por linha e não no final. Pois se o usuário demorar para finalizar o pedido, quando terminar, esses produtos já podem não existir mais no estoque. No caso, colocar no onload record, você fala? Qual seria o evento aqui, Emiliano? Deixa eu ver, o Paulo falou assim, uma dica legal seria criar uma tela simples de PDV para baixar rápida nas vendas. Já está por linha, pode ser totalizar a linha. Mas eu estou usando aqui já por linha, no caso por registro, né? Esse aqui é um formulário Greditável View. Estou atualizando aqui cada registro. E aí, qual a ideia da gente pegar agora esse projeto aqui que a gente começou a fazer hoje e a gente colocar mais coisas? Por exemplo, mudar o layout. E aí, vou pedir para vocês mandarem para mim. Vou colocar aqui meu e-mail mesmo, pessoal. E vocês que já têm experiência, isso é bem válido para a gente fazer testes, utilizar aqui o script case mesmo, desenvolver, mostrar para pessoas que estão começando ou para quem já usa. Então, o meu e-mail é marcia@scriptcase.com.br, certo? Vou pedir para vocês mandarem sugestões para mim, ou se quiser mandar para o comercial também, já é e-mail que vocês conhecem. Por exemplo, o Paulo falou assim, seria bacana criar uma tela de PDV para baixar rápida nas vendas. Então, a gente já pode incrementar depois e fazer disso, sei lá, um sisteminha já completo. Certo? Deixa eu rodar novamente aqui o cadastro de pedidos todo pra gente ver se o total ficou funcionando lá, a atualização do total. Então, o objetivo aqui do total do pedido é somar os três totais aqui dos itens do pedido. Então, ele está somando, ok? Deixa eu só adicionar ou alterar mais um aqui. 25,90. Ok, então ele está funcionando aqui bacana. Isso aqui é a macro SC Master Value, como eu falei. E aí a gente tem na nossa base de conhecimento, né, lá, se você entrar lá no suporte, a gente tem a base de conhecimento, a gente tem um tutorial lá com esse exemplo de hoje, para vocês pegarem os códigos. Mas aí também depois eu vou colocar o vídeo, acho que é mestre detalhe. Ok, tem aqui, que é exatamente mais ou menos isso que a gente fez hoje, certo? Um tutorialzinho aqui. O Emiliano já falou, depois do PDF seria bom preparar um tutorial para nota fiscal eletrônica. Isso daí era bom. Essa questão da nota fiscal eletrônica, pessoal, é web service, né? Então, a gente tem um curso que o pessoal, nosso parceiro lá no Brasil, oferece para criar nota fiscal eletrônica. Mas aí a gente pode fazer aqui um dia, quem sabe. Como é que script case. Mas agora na versão 8.1 a gente vai incluir
umas bibliotecas na Blank. Então, essas bibliotecas elas já vão vir com algumas coisas já prontas. Ainda não tenho a lista toda, mas acho que Google, a API do Google vai vir. O Web Service vai vir, Carlos, você da nota fiscal? Não sei. Sim, vai na frente, sim. A API do Google, sim, né? Sim. Já está confirmada. Então a gente vai começar a incluir alguns templates dentro da Blank. Tipo aqueles insert codes que tem lá, só que aí já com alguns web services, para vocês poderem já utilizar lá o código e não sofrerem tanto aí quando tiver que fazer esse tipo de... Mas aí pode ser uma ideia. Eu quero crescer com esse sistema. Semana que vem a gente vai utilizar ele novamente para customizar o menu e mexer no HTML do menu com algumas variáveis lá dinâmicas, que foi um exemplo aqui que a gente fez no suporte. Vai estar bem bacana. E depois eu vou esperar as sugestões de vocês para a gente colocar outras implementações, ou então eu vou pegar um exemplo de sistema de estoque normal e vou terminar de desenvolver aqui as aplicações. Certo? E aí, quando a gente terminar esse, que é um sistema mais simples, a gente pode tentar pegar um outro sistema, de repente, não sei, um CRM, alguma coisa assim. Vamos ver. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos. Então, a gente se vê na próxima sexta-feira. Agradeço a participação muito. Desejo um bom dia para vocês, um bom fim de semana. E até a próxima.